Te agradecemos, Senhor, por mais este tempo que temos aqui. Que seja um tempo proveitoso, que seja ungido, abençoado e que seja inspiração para todos nós. Que o Senhor fale conosco, Tua graça seja derramada de maneira abundante sobre cada um de nós nessa noite. É o que oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero falar para vocês que este nosso encontro, esta live especial, essa live surpresa, ela vai depois para o meu canal no YouTube e você pode conferir. Você conhece meu canal no YouTube? Dá uma conferida, é o Ronaldo Bezerra. Ronaldo Bezerra. Vai lá, corra no meu canal, participe. Você pode dar um like, curtir as mensagens, deixar a sua mensagem, ative o sininho de notificações e principalmente se inscreva no meu canal. Se você não se inscreveu ainda, faça isso, tá bom? E que o Senhor te abençoe muito. O Senhor te abençoe muito. Bom, é uma live especial, então o tema é mais livre aqui. Eu tenho tratado as segundas e quartas numa série de mensagens que eu estou realizando. Estamos tratando sobre um tema muito especial, falando sobre salmos, né? Aprendendo com salmos. Mas nessa live especial, a ideia é ter um outro tema que não seja da série que eu estou tratando com vocês às segundas e quartas. Então, gente, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para todos nós, para a nossa vida. E eu quero deixar aqui uma pergunta para todos nós e para todos vocês. Vamos lá, vamos pensar juntos. Como fazer a diferença no mundo que nós vivemos? Você pode me responder isso? Como fazer a diferença no mundo que nós vivemos? Responda para mim, por favor. Como é que a gente consegue fazer a diferença no mundo que nós vivemos? Vamos lá? Como fazer a diferença no mundo que vivemos? Como que a gente faz a diferença? Vamos lá, quero ler aqui algumas respostas. A Sandra Maria disse: não se conformar com as coisas deste mundo. Vamos lá. Rodrigo, meu amigo, disse: sermos semelhantes a Jesus, amando e servindo as pessoas. Sendo imitadores de Cristo, disse o Márcio. A Catiane, sendo luz e sal da terra. Fabiana escreveu: servindo as pessoas. Se comportando diferente no ambiente de trabalho, disse o Éder. Faculdade, vizinhança, ou entre os parentes, sendo luz, paz, temperados, calmos. O que mais? Escrevam aí para mim, por favor, para que eu leia. Como fazer diferença? Como? Como é que a gente faz a diferença nesse mundo, gente? Vamos lá, escrevam aí para mim, por favor. O que mais? Buscando ser melhor todos os dias em Cristo e nos ensinamentos, porque o mundo é cruel e o Senhor é amor. O que mais? Yolanda, amando mais. Sibeli, tendo compaixão. Vivendo o genuíno evangelho de Cristo, disse a Márcia. Como é que a gente faz a diferença, pessoal, nesse mundo?
praticando a palavra, disse a G. Salles, praticando as boas novas do Evangelho, sendo imitadores de Jesus. O que mais, amigos? Sendo sal da terra e luz do mundo, disse a Estéfana. Fábia escreveu ser exemplo, demonstrar em atitudes o amor de Cristo, ajudar mais o próximo, disse a Tatiana. Vamos lá, meus amigos. O que mais? Bom, eu quero pensar com vocês aqui em cima do texto de Daniel, lá no Velho Testamento, Daniel no capítulo 1. Se você quiser anotar, anote aí. Livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Mais uma vez eu quero ler pelo menos a parte A do texto, que diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro, não se contaminar. Há uma outra versão que diz, não se contaminar com as iguarias do rei, com a comida e com o vinho do rei. Até aqui, gente. Olha, meus amigos, deixa eu dizer para vocês que a violência, a corrupção, a injustiça, a imoralidade, gente, são as marcas registradas da sociedade contemporânea, dos dias que nós estamos vivendo. Parece que nós estamos vivendo, meus amigos, um tempo que não tem limites, nem absolutos, nesse tempo nós precisamos buscar exemplos, modelos e paradigmas que nos ensinem a sermos diferentes e a fazermos diferença. Um grande pensador e filósofo chamado John Locke, ele disse que o homem é produto do meio. Essa foi a declaração dele. O homem é produto do meio. Em outras palavras, este homem estava dizendo que o homem é aquilo que o ambiente é. É isso que ele quis dizer. O homem é aquilo que o ambiente é. Mas será que ele tem razão nesta afirmação? Será que é isso mesmo? Que o homem é produto do meio? É isso mesmo, gente? Gente, à luz da palavra de Deus, não é o homem que é produto do meio, mas é o meio que é produto do homem. É o contrário. No Brasil, numa época atrás, um ministro da Saúde, certa vez fazendo a campanha de prevenção contra a AIDS, ele fez uma afirmação espantosa. Ele disse que 44% da população brasileira já teve mais de 10 parceiros sexuais. Interessante esse dado, o que leva a gente a crer que a sociedade está cada vez mais se corrompendo. Os noticiários têm apontado os grandes campos das grandes universidades brasileiras como grandes centros de tráfico de drogas. E isso levanta para nós a grande questão. Será que de fato o homem é produto do meio? Será? Ou é possível ser diferente, vivendo num ambiente tão hostil de muita oposição? Será que é possível ser diferente? Meus amigos, não era fácil ser jovem nos dias de Daniel. Não era. Não era fácil. Veja, a nação inteira estava vivendo em desobediência a Deus.
Os tempos de fervor espiritual haviam se acabado com a reforma religiosa do rei Josias. E aí Deus, então, através de Jeremias e de Abacuque, Deus alerta o povo, né, que um tempo de calamidade aconteceria. E Daniel viveu numa época de muita oposição para a fé, né? Seu país seria invadido pela poderosa Babilônia, que era dona do mundo naquela época. Então, a cidade de Jerusalém foi invadida, foi destruída, foi saqueada, o templo foi arrasado, os jovens mortos, o povo foi humilhado e levado para o cativeiro. Essa era a situação naquele momento do povo de Israel. Muitos que foram para aquele cativeiro se entregaram à amargura, ao ódio, né? E Daniel vai, mesmo como escravo, e toma uma decisão de fazer a diferença, de, ao invés de ser influenciado, ser um influenciador. Ele decidiu isso. Em vez de ser influenciado, ele decidiu ser um influenciador. Ele não deixou o seu coração azedar diante das tragédias que abateram o seu povo, mas ele resolveu firmemente fazer a diferença, não se contaminar, como diz o texto. Resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Ele resolveu fazer a diferença. Olha, mesmo que você esteja vivendo num ambiente hostil, você pode fazer a diferença. Sabia disso? Mesmo você vivendo num ambiente ruim, num ambiente hostil, você pode fazer a diferença. Daniel foi um homem fiel a Deus, apesar de um passado de dor. Mesmo perdendo a sua liberdade, a sua pátria, o templo, sabe, o culto, a família, mesmo perdendo os amigos, apesar de tantas tragédias desabando sobre a sua vida, ele teve disposição, gente, ele teve disposição em ser fiel a Deus, mesmo num ambiente adverso e hostil. Eu quero dizer para você que você pode também ser um influenciador. Aonde? Em todos os lugares, na sua empresa, no seu trabalho, na escola, na universidade, entre os parentes, entre seus vizinhos. Você pode ser um influenciador na igreja. Você pode ser um influenciador na política, na economia, na sociedade, onde você for e onde Deus te chamar. Daniel foi um homem fiel a Deus, apesar de receber tantas oportunidades, propostas e riscos. Ele foi um homem fiel. Ele foi levado para a Babilônia, por ordem de Nabucodonosor, para estudar na maior universidade do mundo naquela época, né, para sentar-se à mesa do rei, comendo as iguarias do rei, bebendo do vinho do rei, com promessa e segurança de emprego do primeiro escalão do maior império do mundo naqueles dias. Veja, o curso da Universidade da Babilônia, gente, era de período intensivo e demorava apenas 3 anos. 3 anos. E depois disso, eles iriam trabalhar no palácio. Era emprego no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo. Você imaginou isso? Era uma chance ali de ouro, né? Era tudo que um jovem queria na vida. Era tudo que um pai podia sonhar para um filho. Mas cuidado, porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ficar rico vendendo a sua alma ao diabo? O que adianta você ter sucesso, mas perder a sua fé? O que adianta você ser famoso, famosa, mas não ter uma vida limpa? E diante dessa realidade que eu mostro para vocês aqui nessa noite, nós precisamos nos atentar para algumas coisas.
que eu queria destacar aqui com vocês, quero pontuar. Daniela Jardim, obrigado pelo selinho que você comprou aqui na live, viu? Deus te abençoe por você adquirir este selinho. Deus abençoe, querido. Então, diante dessa realidade que eu mostrei para vocês, eu queria mostrar algumas coisas importantes. Nós precisamos nos atentar para algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração, para que você anote, é alguns cuidados que nós temos que ter nos tempos de hoje. Quais são esses cuidados? Primeiro, anote, por favor. Cuidado com as iguarias do mundo. Anote isso, por favor. Cuidado com as iguarias do mundo. Olha, os jovens, queridos, além de terem a melhor universidade do mundo de graça, ainda teriam comida de graça e de melhor qualidade. Eles só teriam que pensar nos estudos, só isso. Deveriam até mesmo esquecer que eram judeus, a fim de tornarem-se babilônios. Obrigado, Yolanda. Obrigado, Will, pelos selinhos que vocês compraram. Deus abençoe vocês. Olha só, esses jovens, eles deveriam esquecer que eles eram servos de Deus e tornarem-se servos de Nabucodonosor. Mas as iguarias da mesa do rei eram comidas sacrificadas aos ídolos. Cada refeição no palácio real de Babilônia, meus amigos, se iniciava com um ato de adoração pagã. É assim que acontecia. Comer aqueles alimentos era tornar-se participante de um culto pagão. Então todas as maçãs, né, do diabo são bonitas, mas elas têm bicho. Elas têm bicho. Os banquetes do mundo são atraentes, óbvio que são, mas o mundo jaz no maligno. Ser amigo do mundo, gente, é ser inimigo de Deus, como diz a Bíblia. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não entre na forma do mundo. Não. Fuja dos banquetes que o mundo lhe oferece. Fuja das festas do mundo. Fuja das noitadas, dos lugares que podem ser um verdadeiro laço para a sua vida. Alguém... Obrigado, Bilana Sintra, obrigado pelo selinho que você comprou também aqui, viu? Deus te abençoe. Alguém olharia isso como uma grande chance, né? As festas, né? As noitadas, os lugares, enfim, alguém olharia isso como uma grande chance, uma grande oportunidade. Mas para Daniel, gente, comer e beber da mesa do rei significava abrir mão de princípios e valores na sua vida. Aquela comida, gente, era sacrificada aos ídolos. E diz a Bíblia, gente, que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Ele decidiu. Alguém poderia pensar que Daniel estava sendo muito radical, né? Que seria visto agindo assim e por isso seria despedido e até morto por causa desse tipo de atitude. Alguém diria para Daniel, você é um escravo, você não tem outra opção, Daniel. Você precisa se curvar a essa cultura. Não tem jeito, Daniel. Daniel, você está sendo muito radical. Daniel, você está sendo muito puritano. Ah, Daniel, todo mundo está fazendo, não seja intransigente. Deixe de lado esse seu radicalismo tolo. Alguém poderia dizer isso a ele. Mas Daniel preferiu a prisão ou até mesmo a morte do que a infidelidade, do que não ser fiel a Deus. E Daniel declarou: eu prefiro a morte do que pecar contra Deus. Então, o primeiro cuidado que eu destaco aqui, junto com vocês nesta noite, é este: cuidado com as iguarias do mundo.
Cuidado, que levam a gente a uma destruição. O segundo cuidado é cuidado com a mudança dos valores. Este é o segundo cuidado que a gente tem que ter diante do mundo que nós vivemos, do momento que nós vivemos. Veja, os nomes daqueles jovens foram trocados. Isso significa o seguinte: vamos esquecer o passado. Nome trocado é isso. Vamos esquecer o passado, temos um novo nome. E entre os hebreus, o nome, gente, era resultado de uma experiência com Deus. Todos os 4 jovens judeus tinham nomes ligados a Deus. Seus nomes foram trocados e vinculados a divindades pagãs, de Madruque, Bel, Vênus, Nego. Os caldeus, gente, os caldeus queriam arrancar. Eles queriam arrancar o nome de Deus do coração de Daniel. A Universidade da Babilônia queria tirar a convicção de Deus da mente de Daniel. Queria plantar nele novas convicções, novos valores, novas crenças. E por isso mudaram seus nomes. Então, cuidado com a mudança dos valores que um dia você aprendeu. Cuidado. Se você quer fazer a diferença, primeiro, como eu citei aqui, cuidado com as iguarias do mundo. Isso podem te corromper, podem te destruir. Segundo, cuidado com a mudança dos valores. Esteja atento aos valores que foram ensinados a você, aquilo que você aprendeu. Cuidado. O terceiro cuidado que a gente tem que ter, anote aí, por favor. Cuidado com as ofertas vantajosas. Cuidado com as ofertas vantajosas. Amigos, muitos judeus se dispuseram a aceitar as ofertas generosas da Babilônia. Eles pensaram o seguinte: né? Pô, é melhor esquecer a nossa história. Né? Eles pensaram, é melhor esquecer a nossa história, é melhor esquecer os absolutos da palavra de Deus. A Bíblia já não serve mais para nós. Agora estamos num estágio mais avançado, estamos estudando as ciências, né? Gente, além do mais, a Babilônia oferecia riquezas, oferecia prazeres, e Jerusalém era muito opressora. Eles achavam a lei de Deus muito rígida, com muitos preceitos. E assim, gente, muitos se esqueceram de Deus, se esqueceram da sua palavra. Para eles, tudo havia se tornado relativo. Tudo é relativo, é igual no mundo que nós estamos vivendo hoje. Tudo é relativo. Os tempos estavam mudando depressa e eles precisavam se adaptar às mudanças. Então, cuidado, gente, com as ofertas vantajosas. Quer ver um outro aspecto importante para a gente destacar, um outro cuidado que a gente tem que ter? Um quarto cuidado, anote aí. Cuidado com o que está por detrás das vantagens do mundo. Cuidado com o que está por trás das vantagens do mundo. Cuidado. Daniel e seus companheiros eram jovens comprometidos com a verdade. Os caldeus mudaram seus nomes, mas não mudaram seus corações. Eles perceberam que todas as regalias e conforto da Babilônia era pior do que a espada da Babilônia. A tentativa de fazer uma lavagem cerebral em Daniel foi em vão, pois ele não negociou seus valores. Não. Ele não se corrompeu. Ele não se mundanizou. Não. Ele se manteve firme. Ele teve coragem para fazer a diferença, mesmo quando ele foi pressionado a se contaminar. E aí, diante disso, meus amigos, eu queria mostrar para vocês três passos importantes para não se contaminar. 3 passos importantes, né? Lembrando o seguinte, que olha só, Daniel estava no mundo, mas ele não era do mundo. Deus não livrou Daniel do perigo, mas Deus
deu livramento a Daniel no perigo. Ele não satanizou a cultura. Veja, isso é muito importante. Daniel não ficou satanizando a cultura, dizendo que tudo era do diabo, né? Como muitos fazem hoje em dia. Não. Mas Daniel percorreu os corredores da universidade da Babilônia e do palácio sem se corromper. Ele estava naquele meio, mas ele não se corrompeu. Mesmo cercado por uma Babel de outras vozes, ele sempre se orientou pela voz de Deus. Daniel resistiu sempre aos interesses da Babilônia, quando esses se chocavam com os interesses do reino de Deus. Então, gente, vamos ver aqui como eu falei para vocês, 3 passos importantes para a gente não se contaminar. Anote aí, o primeiro passo: seja corajoso em sua decisão. Seja corajoso ou corajosa, né, na sua decisão. Você não quer se contaminar? Seja corajoso, seja corajosa na sua decisão. Daniel podia perder a vida, ele podia perder o emprego, ele podia perder a oportunidade da sua vida. Daniel, ele podia até mesmo pensar o seguinte: eu vou fazer só essa concessão. Deus sabe que meu coração é dele, né? Mas eu vou ceder só nesse ponto aqui que eu vou ceder. Ele poderia pensar assim, mas não. Daniel era um homem de absolutos. No mundo que nós vivemos que não há absolutos. Daniel era um homem assim. Ele não compactuava com aquilo que era errado, com o pecado. O seu grande projeto de vida era honrar a Deus. Cuidado com algumas concessões. Existem caminhos uma vez percorridos, amigos, que não há mais retorno e o fim é desastroso. Ainda que você perca grandes oportunidades, que você perca emprego, amigos, enfim, se mantenha firme e corajoso na sua decisão, porque Deus vai te honrar. Deus gosta de gente corajosa. Juízes 6:12. Varão corajoso, o Senhor é contigo. Varão esforçado, varão valoroso, varão corajoso, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Então seja corajoso na sua decisão de se manter firme. Quer ver um segundo aspecto, gente? O segundo aspecto importante. Seja sábio em sua decisão. Seja sábio. Estou falando de passos importantes para a gente não se contaminar. Primeiro, ser corajoso, né? Segundo, ser sábio na decisão. Ser sábio na decisão. Daniel teve tato para lidar com as dificuldades. Daniel teve tato para lidar com as dificuldades. Ele resolveu em seu coração, ele foi firme e perseverante. Ele não ficou dizendo o seguinte: olha, eu não como carne, mas é ordem do rei, então azar do rei, o problema é dele. Não, ele não fez assim. Inclusive, se ele tivesse feito isso, certamente ele seria um jovem morto. Certamente, se morresse, não era por fidelidade, era por burrice. Daniel era sábio, ele era discreto, ele era sensível, ele era gentil, mas também era um homem convicto, ele era um homem firme. Então, haja com sabedoria. Qual é a situação que você está vivendo hoje? Você precisa agir com sabedoria, pedindo sempre a Deus discernimento para você tratar a situação que você se encontra. Qual é a situação que você se encontra hoje? Qual é a crise que você está vivendo hoje? Não seja precipitado. Haja com mais sabedoria, com calma, com prudência, com discernimento. Dá para entender, gente? Deu para entender? Então, aqui, olha só, seja corajoso na sua decisão, seja sábio
na sua decisão, seja sábio, seja em qual área for, seja num relacionamento, seja no namoro, seja no casamento, seja no trabalho, seja o que for, seja prudente, vai com calma. Peça sabedoria a Deus, que Ele vai te dar sabedoria. E agora o terceiro aspecto, seja coerente. Seja coerente durante todas as suas decisões. Seja coerente. Veja, porque aqueles jovens disseram não nas provas mais simples, eles puderam dizer não nas provas mais difíceis. Seus amigos depois enfrentaram a fornalha e ele a cova dos leões. Daniel enfrentou a cova dos leões. Então não transija, não venda sua consciência, não é? Nosso mundo está mudando todo dia. As pessoas, elas dizem, né, para você, dizem para mim, que nada, os tempos mudaram, ir para as baladas, e para todo quanto é lugar, para as danças nas boates, isso não tem problema, as coisas mudaram. Os tempos são outros. Passar as noites enchendo a cara com todo tipo de bebida, isso não pega nada. Isso não pega nada. Ficar com vários rapazes, várias moças ao mesmo tempo, também não tem problema. Né? Se envolver com coisas erradas da vida, com maledicência, com fofoca, destruir o outro, enfim, isso não tem problema. Não é? O mundo está mudando todo dia, as pessoas dizem isso para nós. Agora, Daniel era radical na sua posição. Ele não estava aberto a esse tipo de mudança. Fidelidade a Deus era inegociável para ele. Mas hoje, muitos estão se contaminando com as iguarias deste mundo. Muitos e muitos estão se contaminando com as iguarias deste mundo. E eu quero concluir com vocês esse pensamento de hoje à noite, dizer o seguinte para vocês. Quero dizer uma coisa importante para vocês. Você também pode ter firmeza, ainda que você corra riscos, que você venha a ser ameaçado, mas seja fiel a Deus, porque Deus honra aqueles que o honram. Deus honra a fidelidade. Provérbios 28, 20, que diz: o homem fiel será coberto de bênção. Provérbios 28, 20. O homem fiel será coberto de bênção. Muitos crentes anseiam por posições mais altas, não é? Mas para isso, para alcançar posições mais altas, eles negociam valores, eles vendem suas consciências, eles se corrompem, eles envergonham o nome de Deus, enfim. Se não vivermos agora, gente, honrando a Deus nas pequenas coisas, jamais o honraremos quando chegarmos em altas posições. Jamais. Por isso que Jesus disse lá em Lucas, anote aí, Lucas 16, versículo 10, Jesus disse: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Gente, a Bíblia diz que Daniel propôs comer legumes e beber água. Foi isso que ele fez. E Deus deu graça a ele. Por isso Daniel prosperou mais do que todos. Daniel prosperou mais do que os outros. Veja, em 3 anos, pessoal, em 3 anos, Daniel estava mais robusto, mais forte, tornou-se mais culto do que todos os seus companheiros. E por ter sido fiel a Deus diante de toda aquela situação, gente, Deus o honrou. E ao ser examinado por Nabucodonosor, Daniel, gente, foi encontrado 10 vezes mais culto, 10 vezes mais conhecedor, mais sabedor de todas as ciências da Babilônia. Desta forma, gente, que por Daniel ter sido fiel, foi colocado no palácio de Nabucodonosor. Ele ocupou um posto mais elevado que todos os demais, talvez exercendo a posição de um primeiro-ministro, né?
Daniel influenciou a Babilônia, influenciou a sua geração, teve coragem para fazer a diferença. Ele foi um abençoador, ele não foi tragado pelo meio, mas ele influenciou o meio que ele vivia. E aí, meus amigos queridos, e aí que depois de 70 anos de cativeiro, a Babilônia caiu. Mas Daniel permaneceu de pé. A Babilônia caiu, Daniel permaneceu de pé. Ele começou bem a carreira e terminou bem a carreira. Começou bem, terminou bem. Hoje, muitos começam bem e terminam mal. São crentes consagrados até enfrentarem a primeira prova. Até enfrentarem o primeiro problema na vida. Mas depois negociam seus valores, vendem suas consciências, se perdem nas suas paixões, deixam a igreja, se contaminam com o mundo e pior, abandonam Jesus. Mas Daniel passou 70 anos no cativeiro, firme e fiel, gente, e tornou-se um influenciador do próximo império que se levantou no mundo, com uma vida limpa diante de Deus. Que desafio, gente, que desafio. Sabe, deixa eu dizer uma coisa importante, você não precisa ser um produto do meio. Deus quer que você seja fiel hoje. Deus quer que você seja fiel agora. Agora. Que você experimente a bênção da providência dele no futuro e tenha coragem para fazer a diferença. E eu pergunto para você, nessa noite, para a gente encerrar e orarmos aqui juntos, você tem se guardado incontaminado do mundo? Você é um influenciador? Influenciadora? Hein? Você faz diferença no meio em que você vive? Você faz? Gente, as pessoas são atraídas a conhecer a Deus através da sua vida. As pessoas, elas são atraídas a conhecer a Deus através do seu testemunho. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê graça e que possamos ser influenciadores neste mundo que vivemos. Em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Posso orar aqui com vocês? Que assim seja, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos e te louvamos por esta noite, por esse tempo que estamos aqui. Um tempo de meditação, de um devocional, de aprendizado. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado pelos desafios da Tua Palavra. E eu sei que a Tua fidelidade vai nos levar além do que nós podemos imaginar. É o que nós cremos, Pai. É o que nós cremos. Sabemos que não somos perfeitos, temos limitações, temos dificuldades. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu favor. Pai, precisamos da Tua paciência conosco, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida. Alcança-nos, Pai, alcança-nos hoje. Alcança-nos agora, Senhor. Muda a nossa história, muda a nossa vida. Muda, Senhor. Oh, Pai, restaura-nos, Pai. Dá-nos, como nós ouvimos nesta noite, dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor, firmeza, dá-nos graça, Pai, para não nos contaminarmos com as iguarias deste mundo, aquilo que o mundo oferece. Oh, Pai, dá-nos um espírito excelente, como o Senhor deu a Daniel. Nele havia um espírito excelente. E é isso que nós desejamos, Pai. É isso que nós queremos. Oh, Senhor, e nós sabemos que o Senhor pode realizar este milagre na nossa vida. Realiza mesmo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e eu te agradeço, porque eu sei que todas as vezes que nós oramos, o Senhor ouve a nossa voz, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor, e eu sei, Pai, que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Abençoa os meus irmãos, abençoa aqueles que estão neste momento enfrentando lutas, dificuldades, dê a eles, Pai, sabedoria, tranquilidade, dê a eles, Senhor, a unção do Teu Espírito, que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles, guardando, dirigindo, guiando, abençoando, fortalecendo,
em nome do Senhor Jesus. É o que eu oro, Senhor, e eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas. Eu sei que a Tua fidelidade vai nos levar além do que nós podemos imaginar. Que seja assim, Pai, a minha oração, que o Senhor ouça o nosso clamor nessa noite, sabendo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. O Senhor o livra de todas e o Senhor vai nos livrar de todas as aflições. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém.